Falando em responsabilidade, eu vou pedir para o Diego falar para a gente da parte que interessa todo mundo, que é exatamente como que vai adquirir o apartamento, como que é a questão do dinheiro, financiamento, como que é para poder comprar. Se a pessoa estiver negativada, pode comprar ou não, como que é feita a avaliação da renda da pessoa para saber se ela tem ou não condição de adquirir aquele imóvel. Você podia explicar para a gente, Diego, por favor? Cláudio, como que funciona a avaliação? O apartamento hoje, a construtora tenta captar em torno de 20% a 30% no período de obra. Primeira coisa é avaliar se os 20% a 30% do valor do imóvel, a pessoa consegue aportar, né, pagar e aquilo no período de obra. Se a pessoa não conseguir pagar esse direto para a construtora, aí nós vamos para a segunda opção, que é o financiamento bancário, né? O financiamento, o sistema de financiamento bancário, o sistema de habitação brasileiro, ele exige que o cliente consiga pagar pelo menos 10% do valor da unidade antes, como entrada. Ele pode usar o seu FGTS, ele pode usar de recursos que ele tem, né? Ou financiar esses 10% direto com a consultora. E o restante ele pode financiar até em 420 meses, juntamente com o sistema habitacional brasileiro. Hoje, o que é importante? O que o banco olha? Ele olha a renda familiar. Essa renda ela é composta, né? Ele pega a renda familiar e essa renda ele pode comprometer da renda familiar até de 30% a 35%. Ele comprometer essa renda para ver se ele consegue pagar as prestações. E ele também entra nessa composição de renda a questão do FGTS, porque o FGTS ele é depositado mês a mês, então ele entra nessa composição de renda também. Então essa é a análise que tem que ser feita para cada cliente. Então, e como que a gente monta o perfil de pagamento de cada cliente? Né? A gente põe os nossos corretores à disposição, a gente entra com um fluxo de pagamento base, que é o que todos os corretores trabalham, e aí vai surgindo as contrapropostas. Tem gente, por exemplo, que fala, Diego, eu não consigo assumir uma prestação nesse valor, mas eu tenho uma participação de lucros na empresa que eu consigo uma vez por ano. Então, aí a gente pega esse fluxo, diminui esse fluxo de pagamento, joga para aquela PL ou para aquela participação de lucro que aquela pessoa tem, né, naquela determinada data, e assim, cada caso cada cliente é um caso específico, entendeu? Vai analisando cada ficha separadamente. Mas, basicamente, a regra é 30% a 35% da renda familiar e ele tem que pagar, no mínimo, 10% para a consultora direto. Ele tem que ter essa reserva de 10% da unidade. Se ele não tiver, ele tem que ter condições, poder de pagamento de pagar esses 10% no período de obra e os 90% simultaneamente juntamente à instituição financeira. Que aí são os bancos, né, nossos aí.